E agora vamos falar da Operação Game Over, aquela que apreendeu bens de vários influenciadores que incentivavam os jogos de azar, como o jogo do Tigrinho. Depois de 2 meses de investigação, os investigados recuperaram os bens. Vamos ao vivo então com o repórter Ivan Lemos, que vai trazer para a gente mais detalhes sobre essa decisão e a partir de que isso foi feito, essa devolução. Ivan. Oi, Bia, boa noite para você, boa noite a todos chegando agora ao vivo aqui no Cidade. Essa recuperação, digamos assim, de bens foi a partir de uma delação premiada. O que é uma delação premiada? Delação premiada é usada pela Justiça para que criminosos, pessoas que fazem parte de operações de organizações criminosas, delatem, né? Ou seja, entreguem, deem informações à Justiça. E aí esses influenciadores conseguiram fazer esse acordo de delação premiada e tiveram os bens desbloqueados pela Justiça. Mas, segundo a Polícia Civil, não foram todos os bens. O delegado Lucimério Campos, que é responsável por essa investigação, gravou um vídeo falando sobre essa delação para a gente. A Polícia Civil de Alagoas foi procurada pela imprensa para falar sobre o resultado da Operação Game Over. O inquérito policial está em fase final e foram celebrados acordos de colaboração premiadas homologados pela 17ª Vara Criminal, onde nesses acordos os influencers, após confessarem os ilícitos praticados, eles aceitam ressarcir o prejuízo das vítimas, deixando uma parte do seu patrimônio para compor um fundo de ressarcimento e uma parte desses bens também serve como pagamento de multa para o estado de Alagoas. Esse acordo ele foi feito pela Delegacia de Estelionatos, foi submetido ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que homologou. Com isso, essas pessoas elas não mais respondem ao processo criminal e se comprometem a não praticar mais esse ilícito que foi investigado e usarem as redes sociais somente para fins ilícitos e que não voltem a explorar os jogos de azar. Para a gente relembrar essa operação Game Over, ela aconteceu há 2 meses. A Polícia Civil fez uma investigação que durou alguns meses e descobriu que esses influenciadores, alguns influenciadores aqui de Alagoas, estavam usando as redes sociais para influenciar pessoas a participarem de jogos de azar, o jogo do Tigrinho, como você confere aí nas imagens do lado da tela. Esse jogo do Tigrinho, a pessoa entra no celular ali de maneira digital e acaba escolhendo ali, tentando escolher imagens. Se caírem 3 imagens, a pessoa ganha um dinheiro ali. Só que, segundo a polícia, isso é um jogo de azar, a pessoa só perde dinheiro. A gente, inclusive, mostrou aqui na TV Pajuçara vários casos de pessoas, inclusive, que estavam perdendo dinheiro com esse vício jogo do Tigrinho a partir de influência dessas pessoas que levavam essas informações para a internet. A partir daí, a Polícia Civil fez uma operação, apreendeu pelo menos 7 carros de luxo e apreendeu bens e até imóveis desses influenciadores. A partir dessa delação premiada, que acontece 2 meses depois da operação, esses bens eles são desbloqueados. Os influenciadores têm de volta esses bens. Só que alguns, segundo a Polícia Civil, ficaram bloqueados para repor os prejuízos causados por essa influência, digamos assim, dos jogos do Tigrinho, até sobre a negação de impostos de bens. O que é a delação premiada? Para falar melhor sobre esse ato da Justiça, a gente convidou aqui o advogado criminalista Marcelo Medeiros, que vai dar mais detalhes para a gente ao vivo. Doutor, boa noite. A gente viu agora que tiveram um bem desbloqueado a partir da delação premiada. São influenciadores. Alguns até dizem que não estavam cometendo crime, mas a delação premiada ela é aplicada a criminosos? Primeiramente, boa noite. Veja só, a delação premiada é um acordo que
o integrante de uma organização criminosa faz com o Ministério Público e com o Poder Judiciário, o nome já diz, para delatar pessoas. O objetivo dessa delação é justamente o quê? Quando o Estado, muitas das vezes, não foi eficiente em produzir as provas das investigações necessárias para chegar a, por exemplo, a chefes de organização criminosa, o Estado se aproveita desse instituto que está lá previsto na Lei de Organização Criminosa para que aqueles que já foram identificados, investigados e denunciados, eles possam passar informações que o Estado não conseguiu obter essa informação por meio da investigação. Então, ele delata, ele diz, fulano de tal integra, é o chefe da organização criminosa, ele passa informações em relação à hierarquia dessa organização criminosa, ele passa também informação de bens, eventualmente bens que foram ocultados, subtraídos, com a finalidade de não ser utilizado para indenizar pessoas. Então, a delação premiada é justamente isso, é aquele que é investigado que delata, que passa informações para o Estado, uma vez que o Estado não conseguiu produzir as provas necessárias para se chegar a mais pessoas, e às vezes até os chefes dessas organizações criminosas. Ou seja, não é porque teve o bem desbloqueado que ele deixou de fazer parte dessa investigação e dessa organização. Ele delatou, digamos assim, responsáveis por ela. É exatamente isso. O fato dele ter os bens restituídos não significa dizer que ele não cometeu crime. Porque se ele não tivesse cometido o crime, ele não teria feito delação premiada. Ele faz um acordo de delatar e, com esse acordo, ele obtém um benefício. Esse benefício pode ser redução de pena de 2/3, esse benefício pode ser restituição de bens, esse benefício pode ser até o perdão judicial. Obviamente que essas delações têm que ser procedida de prova. Não é somente eu delatar e comprovar. A depender do conteúdo dessa delação, a depender das informações, da importância dessas informações que foram passadas para o Ministério Público, para o Poder Judiciário, aí sim, quanto maior o benefício para a investigação, naturalmente, maior o benefício para aquele que está sendo processado, que está sendo acusado do crime. Ou seja, a partir do momento que a Justiça aceita esse acordo de delação premiada é porque essa pessoa, ela deu informações relevantes à Justiça. É exatamente isso. Perfeito. Isso não significa dizer que ela não cometeu crime. E não significa dizer que aquelas pessoas que foram vítimas civilmente de estelionato, ela não possa também buscar a Justiça para buscar uma reparação. Esses bens, por exemplo, que foram desbloqueados por ordem do juiz da 17ª Vara Criminal, eles podem também ser penhorados. Se, por exemplo, vamos dizer que 10 vítimas desse influenciador ou dessa influenciadora entra com ação na Justiça para reaver parte do seu prejuízo. Um juiz civil, por exemplo, pode bloquear esses bens ou até pode permitir que esse veículo, por exemplo, fique nas mãos, na posse da influenciadora, mas ele bloqueia para que aquele bem não possa ser transferido para terceiros, não possa ser vendido, não possa ser alienado. E no momento futuro, se de repente o juiz entender que ela contribuiu para o dano daquelas pessoas, esse veículo já está bloqueado, está na posse do influenciador, ele pode ser utilizado para penhorar e, naturalmente, pagar os débitos do fisco, porque a maioria desses crimes, a maioria desses delitos, há crime de sonegação tributária. Então, tem que ressarcir o fisco, o Estado, e também ressarcir as pessoas que naturalmente foram vítimas. Ou seja, essas vítimas elas podem entrar ainda na Justiça e esses bens serem bloqueados novamente. Podem e devem. Podem e devem. O que a gente precisa entender é o seguinte: o crime de estelionato hoje, com a alteração que teve no ano de 2019, no pacote anticrime, o crime de estelionato ele passou a ser condicionado à representação. O que significa dizer? Uma pessoa que foi vítima de estelionato, ela tem 6 meses para procurar a delegacia de polícia para representar. Eu quero dizer, olha, eu fui vítima de estelionato por aquela pessoa, então eu tenho interesse que aquela pessoa seja processada criminalmente. Quando essa pessoa é vítima e não procura a delegacia de polícia para fazer essa representação no prazo de 6 meses, automaticamente essa pessoa já não pode responder pelo crime de estelionato. Então, o que acontece muitas das vezes é isso. O influenciador, ele lesa centenas de pessoas, porém somente 10 pessoas procurou a delegacia de polícia para fazer uma representação. O que é que vai acontecer? Essa pessoa vai responder por qualquer crime, mas pelo estelionato ela só vai responder por essas 10 pessoas que procuraram a delegacia de polícia e fez a representação. Se 150 pessoas foram lesadas, infelizmente, ele não vai
O influenciador não vai ser penalizado criminalmente porque as vítimas desse estelionato não procuraram a delegacia de polícia para representar criminalmente. Antes, não. Antes, o estelionato era um crime de ação penal pública incondicionada. Cometeu o crime, pouco importa a vontade da vítima, é do interesse do Estado punir. Hoje, não. O Estado entende que o crime de estelionato é de interesse do Estado, não é à toa que é um crime de ação penal pública, porém a vítima que tem que demonstrar um interesse de que o Estado investigue e que aquela pessoa seja devidamente punida. Esses influenciadores, eles alegam que eles estavam divulgando as plataformas e que eles não teriam cometido crime de estelionato. Mas o fato de divulgar um jogo de azar, como a própria polícia já afirma, é o crime de estelionato. Isso, veja só, a lei de contravenções penais, ela estabelece como contravenção o jogo de azar, independentemente de ser um caça-níquel ou ser um jogo virtual, tá? O crime, ele reside, não é só na divulgação. O crime, ele reside a partir do momento que você simula vitórias com contas demonstrativas. Você pega uma conta demo, você simula vitórias, você estimula os seus seguidores, você diz, eu estou ganhando aqui, arrodeado de outras pessoas, em conluio, em acordo, para simular vitórias onde essas vitórias não existem. Aí sim é que reside o crime de estelionato. O que acontece é que esses crimes não se resumem somente ao estelionato. Geralmente existe o estelionato, geralmente existe a associação criminosa ou até a organização criminosa, porque você depende de uma rede de outras pessoas para promover, para enganar, para ludibriar as pessoas. E, além disso, há crimes também de sonegação tributária, porque a maioria desses recursos que são recebidos dessas plataformas, na imensa maioria das vezes, ela não é recolhido os devidos tributos. Então, há também crime de sonegação tributária. Agora, voltando à delação premiada, esses influenciadores, eles tiveram acesso. Quem, de fato, tem acesso à delação premiada? Qualquer pessoa que está sendo investigada? Olha, veja só, os termos da delação premiada, ela é sigiloso. Ele mantém o sigilo entre a parte investigada, entre o Ministério Público, entre o magistrado que participou dessa delação e, naturalmente, os advogados dos investigados. Os processos que são da 17ª Vara Criminal, que é uma vara especializada em combate ao crime organizado, todos os processos que tramitam nessa vara já são processos sigilosos. Eu não consigo ter acesso a esse processo, a não ser que eu seja advogado dos investigados. Então, todas as informações que nós passamos é com base em cenários hipotéticos, com base na lei, com base na experiência prática profissional, mas o teor da investigação, ela é mantida sob sigilo, até porque, muitas das vezes, as informações que são passadas na delação premiada são de interesse da investigação. Então, se essas informações que é de interesse da investigação, ela é divulgada, isso pode até interferir, porque, assim, ela fez a delação, em relação a ela está, digamos assim, livre, entre aspas. Ela não pode voltar a cometer o crime, mas a investigação ela pode continuar. Aí o delegado de polícia, o Ministério Público, pode colher aquelas informações que foram colhidas, naturalmente, na delação premiada, e ampliar a investigação, pegar mais pessoas que estejam envolvidas, pegar chefes de organizações criminosas, pegar verdadeiramente os donos, os que naturalmente integram, até porque uma organização criminosa pressupõe hierarquia. Então, muitas das vezes, há 10 pessoas acima em grau de hierarquia. Então, o teor da delação tem que ser preservado justamente por causa disso, porque dessas informações pode haver certamente ampliação dessa investigação. O objetivo é sempre chegar a desarticular essa organização. É exatamente isso. O acordo de delação tem justamente essa finalidade. Infelizmente, muitos não gostam desse termo que eu falo, mas fazer uma delação premiada nada mais é que reconhecer que o Estado ele foi ineficiente em investigar, em produzir provas. Aí ele pega um investigado, que muitas das vezes está lá embaixo, na pirâmide, lá embaixo, ele coloca algumas condições de diminuição de pena, de benefícios, para aquele investigado delate, passe informações que somente ele tem. Em casos, por exemplo, como o jogo do Tigrinho, que a gente sabe que são plataformas, às vezes, até que vêm de fora, a polícia chegou a afirmar isso, fica ainda mais difícil dessa investigação. Exatamente, fica ainda mais difícil porque, muitas das vezes, por exemplo, a Polícia Civil ela tem a competência para investigar crimes aqui dentro do Estado de Alagoas. Porém, essas organizações criminosas, muitas das vezes, ela tem ramificações em diversos estados da federação. E, às vezes, até fora do Brasil. Então, você vai depender, muitas das vezes, de informações de outras polícias, de outros órgãos, até, às vezes, de órgãos internacionais. Marcelo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos ao vivo aqui no Cidade. Então,
polícia continua investigando, inclusive, esses casos de estelionato. Quem passou por isso, quem caiu nesse golpe, tem que procurar a Polícia Civil para registrar a ocorrência. E como disse o Marcelo aqui agora, são casos que muitas vezes vêm de fora e fica até difícil para a polícia aqui do estado investigar. Precisa desses acordos de delação premiada para que a investigação avance e a justiça consiga alcançar o objetivo de identificar essa organização criminosa.